Amados, abra sua Bíblia no 6º livro da Escritura Sagrada. Alguns no passado consideraram não como Pentateuco, mas como Hexateuco. A Torá. Mas nós temos esse livro precioso, que é o livro de Josué, onde Deus usou a vida deste servo dele, o general de guerra. Êxodo capítulo 17, o povo está saindo do Egito, os amalequitas, eles vêm, eles começam a pilhar, roubar, matar os retardatários. No livro de Deuteronômio nós vemos Moisés explicando o que tinha acontecido naquela ocasião. Então Josué vai para a batalha, a primeira batalha que o povo de Deus enfrenta ali no deserto contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur ficam no alto do monte, eles ficam ali em cima. Moisés começa a orar, ele levanta suas mãos com a vara, e enquanto ele está com as mãos levantadas, o povo de Deus vence, ele se cansa, ele baixa as mãos, o povo de Deus começa a ser derrotado, ele percebe esta questão, e aí ele, cansado do jeito que estava ainda, levanta as suas mãos, e aí Hur e Arão têm uma ideia muito criativa. Colocam uma pedra, Moisés se assenta, e aí segura as mãos levantadas, e eles aqui do lado aqui, eles seguram os braços e a vara levantados. E então, até o final do dia, aquela batalha se torna uma batalha longa, mas a vitória é garantida. Josué é aquele homem que, além dessa batalha, ele se torna também um dos espias que entra na terra prometida. Ele vê a grandeza da promessa de Deus e a veracidade do que Deus havia dito, que é uma terra que emana leite e mel. Ou seja, ela era uma terra fértil, uma terra que traria sustento ao povo de Deus. E até hoje aquela terra é fertilíssima. Se você olha assim, parece que é meio desértico, não é verdade? Já viram fotos de Israel? Mas os frutos mais lindos, mais belos e saborosos são produzidos ali até hoje. Amém? Porque Deus abençoa aquela terra. Ele chamou aquela terra de minha terra, porque ali Ele mandou o seu filho para nascer. Ali o seu filho deu a sua vida pelo resgate meu e seu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele Cordeiro que veio simbolizando aquele Cordeiro que Moisés lá no Egito, ao usar o sangue, molhou as portas das casas do povo de Deus, e o anjo da morte não teve poder para ali entrar e trazer morte. Jesus veio nos livrar da morte eterna, algo superior do que aconteceu lá. Aconteceu uma grande libertação, só que hoje esse mesmo poder libertador, ele está alcançando o mundo todo. E os Josués são vocês, o povo de Deus, o povo que está avançando para a conquista da terra prometida. Amém? Josué passa 40 anos depois de espiar a terra, mais 38 anos, ele marcha junto com o povo de Deus. Josué e Caleb poderiam ter dito assim: não, vocês fiquem no deserto, nós vamos possuir a terra prometida. Caleb, no capítulo 14 de Josué, nos diz que Deus deu para ele aquela porção de terra ali, que é Hebrom, onde moravam os gigantes. Mas não, Josué e Caleb marcham junto com o povo de Deus que morre no deserto, todos os que tinham mais de 20 anos, por causa da incredulidade. A incredulidade deles. Então esse Josué, domingo passado nós falamos um pouco sobre ele, sobre esta bênção
que Deus trouxe sobre a sua vida e este desafio que Deus lança ao seu coração, dizendo: seja forte e corajoso. Porque muitas vezes Josué, mesmo tendo todas as promessas de Deus, mesmo tendo visto tudo aquilo que ele viu, ainda ele também tinha fraqueza, como eu e você. E às vezes ele estava desanimado também, muitas vezes. Nós precisamos ser animados. Então Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Tenha coragem, não tenha medo. Tenha força, não diga sou fraco. O profeta Joel, então, ele profetiza e diz: sou fraco, eu sou forte. No Senhor nós faremos proeza, o salmista nos diz. Amém? Você vai vencer em nome do Senhor. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós ouvimos sobre a perseguição da igreja, a igreja em meio à perseguição, e nós ouvimos falar da vitória que Deus deu a um adolescente ainda, podemos dizer assim. Davi, ainda jovem, ele disse: você vem contra mim com espadas, com escudo, com lança, mas eu vou em nome do Senhor. E ele foi com pedras enfrentar aquele guerreiro, e Deus deu vitória a Davi, porque ele foi com fé, com confiança no Senhor. Amém? E o texto que segue, então, de domingo passado, agora o verso 10 até o final do capítulo de número 1 de Josué, nós queremos fazer esta leitura. Josué capítulo 1, versos 10 a 18. No domingo passado nós falamos sobre grandes conquistas trazem grande poder, grandes conquistas trazem grandes responsabilidades. E Jesus nos ensina isso. Eu até brinquei e disse que se não estava escrito na Bíblia, grande poder traz grandes responsabilidades, mas Jesus disse que aquele que recebe pouco se lhe pede conta, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, grandes poderes traz consigo grandes responsabilidades. Verso 10 de Josué capítulo 1 diz assim: então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrai-vos das palavras de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Repitam comigo a palavra descanso. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Lembrai-vos das palavras de Moisés. Moisés disse essas palavras em Deuteronômio, dizendo aquelas tribos que ficaram com aquela parte além, na Transjordânia. Eles ficaram do lado de lá do Rio Jordão e ficaram com aquela pastagem porque eles eram criadores de gado. Verso 14: as mulheres e as crianças e o gado que pertence a vós deve ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, mas vós todos os guerreiros passareis armados diante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso. Repita comigo a palavra: descanso. Tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra
que o Senhor, o vosso Deus, lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Tome posição de liderança, Josué. Nós vamos contigo. Manda e nós vamos obedecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração e a nossa mente estejam cativos à Tua palavra agora. Esta palavra, Senhor, que vem nos mostrar esse servo do Senhor, o Teu povo, na conquista dessa terra prometida pelo Senhor a eles. E que possamos entender a profundidade espiritual de nossa jornada também da conquista da vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. E não somente para nós, Senhor, de que depois de alcançarmos e termos sido alcançados pela Tua palavra e entrarmos no descanso do Senhor, o Senhor também nos chama e nos conclama a levarmos esta palavra àqueles que ainda estão necessitando ser alcançados, para que também entrem no descanso do Senhor. Pedimos pela Tua direção agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus é bom? O tempo todo? O que é descanso? Vamos ler juntos o que o dicionário nos dá conta do que significa essa palavra? Período de folga, tempo em que se não repouso. Quem não gosta de ficar um pouco à vontade? Praia, férias, dormir, fim de semana. É bom ou não é? É bom. O que é o descanso? O descanso, na verdade, é aquele dia em que separa uma semana da outra. Separa uma semana de labuta, de trabalho, de esforço, de canseira muitas vezes, da outra que vai começar tudo de novo. Essas 2 tribos e meia alcançaram o descanso, por assim dizer, aquém do Jordão, porque eles estavam subindo pelo lado do Mar Morto, para depois entrar na terra prometida Canaã. Eles precisavam atravessar o rio Jordão. E ali eles conquistaram uma terra vasta, de alguns reis que ali foram derrotados, porque eles vieram para lutar contra eles. Eles foram derrotados e aquela terra passou a pertencer ao povo de Israel. Então os Rubenitas, da tribo de Ruben, que era o filho mais velho de Jacó, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles olharam para aquelas terras e disseram: está de bom tamanho para nós vamos ficar por aqui. E Moisés então concedeu aquele pedido deles e eles ficaram então com parte da herança já conquistada antes de atravessarem o rio Jordão. Fim de semana, descanso, é o tempo de repouso entre trabalho, descanso, trabalho e descanso. E nós vamos nessa pisada.
Jesus nos ensina que o Shabat, o descanso, ele foi dado por Deus por uma necessidade do ser humano. O ser humano não foi criado para o descanso, mas o descanso foi criado para o ser humano. A palavra descanso no hebraico é a palavra Shabat. É transliterado para sábado. Sábado. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse: é o domingo. Eu falei: não, é o sábado, é o Shabat, é o dia de descanso. Ela disse: mas eu entendo que o dia que a gente tira para descansar é o dia de descanso. Eu falei: é verdade, e é necessário que isso aconteça, mas o princípio permanece. O Shabat, o descanso, é o último dia da semana. Então, quando surgiu o descanso, a origem do descanso, o descanso é parte da criação de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. O descanso também faz parte da criação, é parte integral da semana criada por Deus. Por 6.000 anos, basicamente, nós vamos ver o homem governar esse mundo. Mas vai chegar um momento em que o Shabat do Senhor, o dia do Senhor, vai governar esse mundo. E o povo de Deus, junto com ele. Amém? Amém. O reino de Deus é isso. Nós não estamos lutando, como nós acabamos de cantar, por ouros e bens que este mundo pode achar que é muito valioso. Jesus disse: olha, não construam para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão vão escavar, roubar, a traça vai corroer, a ferrugem vai destruir. Mas vocês podem e devem construir um tesouro nos céus, com o Senhor. E é aquilo que há poucos dias nós falamos sobre Eliseu e Geazi, que saíram correndo atrás de Naamã, pedindo prata, pedindo roupas festivas que eram caríssimas. E quando ele retorna, Eliseu pergunta para Geazi: esse é o tempo em que você vai receber campos, servos, ouro e coisas preciosas? Não é esse tempo. Esse tempo é um tempo de labuta, é um tempo de conquista, é um tempo de luta. O povo de Deus passou 40 anos andando no deserto para depois alcançar a terra prometida, e isso com muita batalha, muita luta. Quando Jesus veio, ele chegou em Jerusalém, ali tinha um local chamado Betesda, e é traduzido como Casa da Misericórdia, Casa de Misericórdia. Naquele lugar havia muita gente aleijada, aguardando então o movimento daquelas águas, que um anjo, algo acontecia, e as pessoas entravam ali, e quem entrasse primeiro era curado. Jesus encontra ali um homem que estava há 38 anos naquela situação. Interessante que 38 anos também foi o período da peregrinação, desde que o povo de Deus saiu do Monte Horebe e chegou lá na terra prometida para tomar posse. 2 anos eles ficaram aos pés do Monte Sinai, recebendo orientação, preparando então o tabernáculo, todas as coisas. 2 anos depois eles chegam a Cades Barneia, e ali então eles escolhem aqueles 12 espias, que voltam, 10 deles começam a falar mal da terra. Não é para o nosso bico. Ali moram os gigantes, nós nunca vamos conquistar aquela terra. Além disso, aquela terra consome os seus moradores. E começaram a difamar a terra que Deus havia prometido dar
ao povo de Israel. Então eles voltam para o deserto e ficam andando em volta dos montes de Seir por 38 anos. E Jesus chega para aquele homem que há 38 anos está ali. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: pois ninguém me ajuda, quando a água se move, desce outro antes de mim. Jesus pergunta de novo: você quer ser curado? Diz que ninguém me ajuda. Você pega a tua cama, vai para casa. Jesus sai dali a pouco aquele homem se vê curado. Ele percebe a cura, ele agora sente seus pés, ele se coloca de pé e ele passa a obedecer a Jesus. Ele enrola aquela maca na qual ele estava deitado, talvez uma esteira, não sei, e aí ele vai feliz para casa. E algumas pessoas veem ele fazendo isso e dizem: olha, isso não é permitido fazer no sábado. Você não pode fazer isso, isso é pecado. Ele disse: olha, o mesmo que me mandou levantar e andar, que me curou, me deu essa ordem, então eu estou obedecendo. Quem é essa pessoa? Não sei. Mas adiante ele descobre quem é esse homem: Jesus de Nazaré. E eles vêm para Jesus e questionam Jesus. Jesus diz para eles: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. O ódio deles aumentou, e o texto nos diz: por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Deus criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus veio dar o verdadeiro sentido do tempo de descanso. Tempo de repouso é uma necessidade minha e sua. É uma pena que, por exemplo, a mulher, ela passa 8 dias, por semana, 7 dias inteiros, e no 8º está lá trabalhando de novo, cozinhando de novo. A gente tinha que criar um sistema um pouquinho diferente, não é verdade? É uma folga com a esposa. Alguém poderia dar aula de culinária para os homens aqui? Eu sei fazer ovo mexido. Sei fazer arroz. Já é um bom começo. Lava a louça. Já é uma coisa, não é verdade? Amém, irmãos? Deus é bom? Então Deus... A tia teve cozinha um dia. Tenho. Você cozinha um dia da semana? Aí, Maricela, parabéns! Amém. São ensinos. São orientações de Deus para nós vivermos melhor. Amém? Aliás, Deus é tão preocupado que Ele não permite que nem um jumento trabalhasse no sábado. Até o animal precisava também ter descanso. Qual o significado do descanso? Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Então, qual o significado de descanso aqui para o povo, para essas 2,5 tribos do povo de Israel? Eles pararam de procurar a terra para si, para os seus, para as suas famílias. Eles alcançaram, chegaram lá. Muita gente procura ter a sua casa própria, vamos dizer assim. Seria uma comparação simplória, talvez, nesse sentido. Mas depois que você conseguiu, você pagou o financiamento, você comprou, você tem a sua casa, você descansa. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Embora a palavra hebraica aqui não seja a mesma,
Eu tomo a liberdade de fazer esse uso porque o autor do livro aos Hebreus faz uso deste texto aqui para nos ensinar uma lição preciosa. Amém? Até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, então que vocês, todos que estão preparados para a batalha, vão junto com eles, para que eles também tenham essa terra prometida por Deus, possuída. Vosso Deus lhes dá, então, vocês vão voltar para a terra da herança de vocês, e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além de Jordão, onde o sol se põe. Jordão, onde o sol se põe. Então eles estavam indo do nascente para o poente. Eles estavam vindo do oriente para o ocidente. Eles entraram na terra prometida vindo da nascente do sol. Sabe qual era a posição que o tabernáculo precisava ser construído? A porta de entrada estava voltada para a nascente do sol. E é por isso que os profetas dizem que Jesus é o sol da justiça. Ele vem para trazer vida eterna para mim e para você. Enquanto eu e você estamos aqui neste mundo, Ele vem para jantar com a gente. Ele diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Sabe por que ele vem para a ceia? A ceia é a noite, é a janta, é um momento de escuridão, um momento de dificuldade, de limitações que nós temos. Ele vem para nos auxiliar. Mas também na cultura hebraica, na cultura bíblica, é quando começa o dia. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, e o dia todo. Não é somente um dia na semana, como hoje de manhã na escola bíblica nós ouvimos e falamos sobre isso. Jesus está presente. Amém? Deus é bom? O tempo todo? Deus é bom. Qual é o propósito então do descanso? E por isso eu disse que eu tomo emprestado a ideia do autor bíblico, não é ideia minha. É a revelação de Deus para nós. Amém? E o texto diz o quê? Vamos ler juntos? Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos pareça ter falhado. Estamos aqui temerosos, estamos alertando vocês. Por quê? Porque no capítulo 3, verso 19, diz que aqueles que morreram no deserto, depois daqueles 38 anos que morreram no deserto, então completamos 40 da saída do Egito, eles não entraram por causa da incredulidade. Amém? Verso 2, vamos ler? Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé dos que ouviram. Eles ouviram, mas não creram, porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Quando é que surge o descanso? Quando Deus cria o mundo. O descanso faz parte da criação. Deus é o único que sabe do final antes do começo. O povo de Deus é o único que sabe do fim da história. Amém? Amém. O que aconteceu na antiga aliança com o povo de Deus é exemplo para mim, para você, para nós tomarmos aquilo como exemplo
para nós. Na abertura do culto aqui nós ouvimos falar sobre Salomão. Ele buscou o quê? De Deus. Buscou o quê? Sabedoria. E sabe o que Tiago diz para nós, para mim, para você? Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus. Irmãos, eu comecei a ler a Bíblia assim, muito, e não entendia muita coisa. Não entendia muita coisa. E eu cheguei em Tiago, capítulo 1, verso 5. E eu falei: olha, eu estou lendo a Bíblia de maneira errada, eu preciso de sabedoria para entender a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente adquire na escola, na educação dos pais, com os colegas, na experiência da vida, a gente adquire uma certa sabedoria. E muitas vezes nós queremos aferir Deus ao nosso padrão. O tema aqui de inconformados, de Romanos capítulo 12, verso 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com este mundo, não peguem a forma deste mundo, não tente entrar na Bíblia com a sua razão. Aceite o que Deus está dizendo, então você vai entender. Eu não entendo para depois crer, eu creio porque eu entendo. E entendo porque eu creio, porque é revelação de Deus. É revelação de Deus. O próprio Criador de todas as coisas, Ele estabeleceu o princípio. E quando Tiago fala ali, no capítulo 1, verso 5, sobre a necessidade que eu e você temos de buscar sabedoria de Deus, é porque a palavra tentação e provação é a mesma palavra no original. Então, Tiago, ele explica: Deus não tenta ninguém. Mas nós somos tentados pelas nossas próprias inclinações. E no capítulo 4, então ele diz: olha, resistam ao diabo, que ele é o tentador. E ele vai fazer o quê? Vai fugir de vocês. Mas se submetam à poderosa mão de Deus, para vocês conhecerem a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável, eu não posso melhorar, ela é perfeita. Amém? A partir daquele momento eu comecei a ler e orar, pedindo sabedoria de Deus, e Deus foi abrindo minha mente para eu entender o Evangelho. Você pode fazer a mesma coisa. Precisamos ter discernimento de Deus para entender a época em que nós estamos vivendo. As dificuldades que você vai enfrentar lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade. Amém? E o texto segue dizendo, verso 4: pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia. Vamos ler? E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. Então o sétimo dia faz parte da criação de Deus. 5. E nesse mesmo lugar diz outra vez: não entrarão no meu descanso. O autor aos Hebreus aqui, ele fala no mesmo lugar porque faz parte do Pentateuco. Quando Deus revela, Deus mostra, através de Moisés, Moisés explica, então que eles precisavam guardar agora aquele dia, não deveriam trabalhar, não deveriam fazer nenhuma obra, nem o escravo poderia trabalhar naquele dia, porque o sábado foi feito por causa do ser humano, e não ser humano por causa do sábado. Amém? Por isso ele diz no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. E nós estamos aqui falando da terra prometida que agora Josué passa a conquistar com o povo de Israel. Verso número 6, vamos ler? Portanto, visto que restam alguns para entrar, eu e você
já entramos, tem muita gente que mora do seu lado, na sua vizinhança, que ainda não entrou. E aqueles a quem foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, que é a incredulidade. Verso 7. Determina então outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Josué diz para os Rubenitas, os Gadistas, meia tribo de Manassés: vocês agora já têm descanso. Os soldados, os que podem ir à guerra, venham junto conosco com as 9 tribos e meia para tomarmos posse da terra do outro lado do Jordão, para que eles também tenham descanso. Então o autor dos Hebreus aqui, ele usa o mesmo termo para explicar sobre esse descanso, comparando ele com o Shabat, com o projeto de Deus da criação. Deus, quando criou o mundo, ele já sabia que eu e você seríamos desobedientes. Ele sabia que Adão e Eva desobedeceriam a sua palavra. Deus não foi pego de surpresa. Deus não tem um plano B. A igreja é parte do plano único de Deus. A revelação dele nas Escrituras é o único plano de Deus. Deus não é frustrado nos seus planos. Amém? Verso 9. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Isso mostra que ainda nós não entramos, ainda estamos aquém do repouso. Essa palavra é justamente dita antes de eles atravessarem o Jordão, antes de eles entrarem na Canaã. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós entramos no descanso de Deus, amém? Olha só, verso 10, vamos ler. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Às vezes as pessoas tentam agradar a Deus com coisas que fazem, mas a salvação, o entrar no descanso de Deus, é obra de Deus. Por isso que é graça. A maravilhosa graça de Deus não é o resultado de nossos esforços. Pela graça nós somos salvos. Não é o resultado de nossas obras. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer: olha, eu estou aqui porque eu fui uma pessoa legal, uma pessoa boa, fiz o bem. E a gente ouve muitas vezes no velório as pessoas dizendo assim: ah, Deus deve ter um lugarzinho para essa pessoa, porque ela é uma pessoa muito boa, pessoa muito querida, né? Não. Nós entramos na bem-aventurança porque cremos no Senhor. E assim como nós não podíamos, o povo não podia fazer nenhuma obra naquele dia chamado descanso, Shabat, nós não fazemos nada para a nossa salvação. A única coisa que Deus quer de mim, de você, que você creia. Fé. Verso 11, vamos ler? Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Ontem à noite estávamos aqui conversando com os jovens e adolescentes e lembramos aí daquele texto de Lucas capítulo 15, quando Jesus narra uma parábola em 3 facetas do bom pastor, do pastor que vai atrás da 100ª ovelha,
da mãe, da mulher que limpa a casa para encontrar a dracma perdida, a 10ª dracma, e também do pai que tem 2 filhos. E quando o filho se arrepende, ele volta, ele dá 3 coisas para ele. Alguém lembra? Primeira, a roupa, depois o anel e por último, as sandálias. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O manto da justiça de Cristo é colocado sobre nós, é imputado. Não é uma fé infusa. É uma fé imputada. O que é uma fé infusa? Uma fé infusa é ensinado por alguns que quando você faz alguma coisa, Deus infunde fé em você, então você consegue fazer as coisas. A fé imputada está lá no livro de Gênesis, capítulo 17, no verso 6, onde o texto nos diz que Abraão creu em Deus e isso foi colocado como justiça sobre ele. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Só que o autor e o consumador da fé, Hebreus 12, verso 1 e 2, nos diz quem ele é. Ele tem nome: Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é um convite que Jesus fez para aqueles que o ouviam naquele período. A religião havia sido colocado cargas pesadas. Mateus capítulo 23, Jesus fala que eles atavam fardos pesados, mas eles não mexiam, mas exigiam que os outros fizessem. A religião se tornou um monte de regras. Jesus disse: olha, venham para mim. A proposta que eu tenho para vocês é esta: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descanso. O que Jesus oferece para mim e para você é descanso. Ele não diz: olha, vocês não vão ter fardo algum, vocês não vão ter jugo algum. Pelo contrário, olha o que ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis. As pessoas estão o tempo todo: será que já fiz o suficiente para que Deus olhe com complacência para mim e tenha misericórdia de mim? As pessoas morrem na dúvida. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação, certeza absoluta. Alguém perguntou para mim: pastor, o senhor acredita nisso? Eu falei: sim. Sabe por quê? Porque não depende de mim, depende daquele que por mim morreu e ressuscitou. A minha salvação está nele. A minha salvação não está firmada em minhas ações, tempo que eu servi, fui para o seminário, leio a Bíblia, prego o Evangelho. Eu não sou salvo por causa disso, eu sou salvo por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A glória pertence só a Ele. Eu estou descansado, estou tranquilo, porque a minha salvação não depende de mim, depende daquele que é fiel. E aquele que é fiel, ele vai cumprir sua promessa. Amém? Verso 30. Porque o meu jugo é, e o meu fardo é leve. Não significa que nós não vamos ter fardo. Hoje de manhã nós ouvimos o estudo da Escola Bíblica Dominical, a igreja em meio à perseguição, oposição contra o povo de Deus. E Jesus mesmo diz que se nós fôssemos desse mundo, esse mundo nos amaria, mas Ele nos chamou do mundo. Amém? Nós temos um outro reino agora. Nós temos uma outra herança
que Deus prometeu. E aqui ficou o alerta desse povo que não entrou na terra que Deus havia prometido para eles. O que está escrito lá? Hebreus 3, 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, não foi aos desobedientes. Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Só temos um requisito que Deus pede, uma condição: fé. Sabe por quê? Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, se você tiver sua Bíblia, abra lá. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Por isso, diante deste fato, e aqui nesse capítulo ele vem falando sobre a lei de Moisés, que se um animal tocasse naquele monte ele era apedrejado. A antiga aliança era uma aliança de morte. A letra, Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 3, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele diz: olha, vocês não estão chegando lá no Monte Sinai, vocês estão chegando no Monte Sião. E ele dá vários exemplos aí no verso de número 22, ele diz: mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, em incontáveis números de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrada nos céus. A Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue que Abel ofereceu em sacrifício. Então, no capítulo 12, verso 28, ele diz: por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. O nosso Deus não é um velhinho. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, que sustenta, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Ele é o Deus da vida. Amém? Deus não entra em crise quando o ser humano não o aceita. Quem deveria entrar em crise é o ser humano, por rejeitar um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho. E ontem, conversando então sobre aqueles presentes que o Pai deu para o Filho, primeiro ele vestiu roupas, a melhor roupa. Depois ele colocou um anel no dedo, devolvendo a autoridade de filho. Ele disse: olha, me trata como se fosse um empregado, porque ser um empregado na casa do pai seria melhor do que fora. E a terceira coisa que ele deu para ele foi sandálias, porque nós ainda temos uma grande jornada para marcharmos neste mundo. No final do capítulo 10 de Hebreus, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação, mas somos da perseverança para a vida eterna. Irmãos, nós não chegamos ao lugar de descanso ainda.
Nós já descansamos, porque cremos no Senhor Jesus. Já entendemos que o nosso pecado foi perdoado, por isso nós cantamos de alegria. Cada fim de semana nós oferecemos a Deus um culto de ação de graças por causa de Jesus. Domingo que vem nós vamos celebrar em memória do nosso perdão a celebração da ceia do Senhor. Amém? Domingo que vem tem assembleia. Vão ser recebidos os irmãos que foram batizados, alguns outros irmãos que estavam pedindo filiação à igreja também. Vai ser prestado contas aos irmãos dos dízimos, das ofertas que têm sido feitas nessa casa. Amém? Então, até nós chegarmos à Canaã celestial, nós temos uma grande jornada diante de nós. E é por isso que Jesus disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, porque eu sou o caminho e ninguém vai chegar lá se não for por mim. Então, você precisa das sandálias para caminhar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos declarar com o nosso coração a nossa confiança e a nossa esperança naquele que é a nossa salvação. O Ministério de Louvor vem aqui. Eu não sei se você já foi impactado por algumas notícias que talvez desanimem você, mas eu queria desafiar você a confiar no Senhor. Confia no Senhor. Aquele povo saiu do Egito, viu todos os milagres que Deus fez, o mar se abrindo, água saindo da rocha, mas mesmo diante dos milagres que eles viram, eles se tornaram incrédulos. O coração se endureceu, se tornaram desobedientes, se tornaram murmuradores e reclamões. Que o nosso coração não seja afetado pelas circunstâncias que nos cercam, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Nós possamos louvar a Deus sempre, independente das circunstâncias, independente da situação que você estiver. Louve a Deus. Amém? Não desanime, não retroceda, confia no Senhor. Pai, o Senhor tem prometido e sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor prometeu. E muitas vezes nós imaginamos que o Senhor demora e imaginamos que podemos até dar conselhos para o Senhor de como fazer as coisas. Mas nós vemos na história o Senhor agindo com poder e graça, e o seu amor sendo demonstrado de uma forma tão maravilhosa. Pai, que este amor do Senhor seja derramado pelo Teu Espírito Santo em cada coração que se reúne nesta casa, nesta noite. Assim como Paulo nos ensina em Romanos 5,5, que Teu amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, mesmo diante das tribulações, adversidades, problemas que nós enfrentamos. Paulo nos aconselha: nós devemos nos alegrar, mesmo nas tribulações. Sim, Senhor, que a Tua alegria seja a nossa força. Guarda os nossos passos, guarda os nossos pés, para que não vacilem. Senhor, ajuda-nos a andarmos firmes, confiados na Tua promessa, olhando para a Canaã celestial, aguardando a volta do Senhor Jesus com alegria em nosso coração. Senhor, que nós não sejamos egoístas a tal ponto que venhamos a dizer: eu sou salvo, os outros que se virem. Mas que possamos, Senhor, como a tribo de Ruben, de Gade, a meia tribo de Manassés, ir ao encontro desses uns que ainda estão necessitando, Senhor, de libertação das cadeias de Satanás. Ó Deus amado, que as prisões sejam abertas, eles sejam livres, Senhor, livres para Te servir, com alegria em seus corações, regozijando e se alegrando juntamente com o povo do Senhor. Pai, ó, dá-nos esta alegria cada dia mais. Derrama esta alegria em nossos corações, em nome
do Senhor Jesus. E assim, Senhor, queremos caminhar, queremos fazer esta jornada cantando, louvando, bendizendo, declarando com nossa boca e com nosso coração a nossa esperança no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cante. Peça a proteção do Senhor para os seus passos. Estava sobre Esdras, Neemias, conduzindo eles de volta à terra que o Senhor deu como herança para o povo de Israel. Esta boa mão do Senhor conduz seus passos em mais uma semana. Se o trovão e o mar se vem sobre a tempestade, seja portador